A reconstrução da razão. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A memória se estrutura em acordo com a lógica do mundo. Desse modo funciona a mente humana. Uma vez estruturada, dificilmente poderá ser modificada. O mecanismo do cérebro é igual para todas as pessoas, de um índio na selva amazônica a um filósofo da primeira grandeza de Paris. Alguém determina ser evangélico pela estruturação de sua memória, do mesmo modo que se logiciza ser um materialista. A mente se organiza e o indivíduo torna-se vítima da razão, motivo pelo qual alguém que se estrutura ao mundo do crime é impossível viver um mundo social, mesmo porque o mundo social não aceita o mundo do crime. O mundo é o seu cérebro, como muito bem refletiu o grande neurocientista Antônio Damasio. Sendo desse modo, o cérebro teria que libertar dele mesmo, o que é impossível, pelo fato que a libertação implicaria na destruição do cérebro, sendo que a mesma significaria a morte do homem, motivo pelo qual a cadeia não recupera ninguém. Poucas pessoas no mundo, após terem suas memórias construídas, entendem que elas estão erradas. Ao entender, tentam libertar-se delas, reconstruindo novas memórias, o que na prática raramente acontece, porque o eu construtivo das memórias elabora-se por aproximação e não pela objetividade. Entende-se que o erro não é totalmente erro do ponto de vista da sua essencialidade. Do mesmo modo, o acerto, em referência ao convencimento, ao se convencer de algo, só é possível tal procedimento pelo mecanismo da representação da alienação. Refiro especificamente ao mundo do espírito e não ao método indutivo das experiências naturais. Sendo desta forma, o que é o convencimento, a não ser a autoilusão cultural, refere-se aos aspectos determinativos das memórias. Portanto, o acerto é a autoilusão, do mesmo modo o erro, tudo em suas parcialidades. Não refere às referências ideológicas. Entretanto, nas mesmas não encontram fundamentos multireferenciais. Desse modo, qual é a epistemologização da memória? Com efeito, o caminho para a construção da referida, com a finalidade de fazer o indivíduo deixar de ser o que é para ser outra coisa. Pergunto se alguém consegue destruir a memória de um lunático para viver o mundo da realidade, seja qual for a outra realidade em referência. Praticamente impossível alguém conseguir reconstruir a mente de um corrupto, ainda mais quando a corrupção é o resultado de uma cultura construída como valor. Ao que se refere particularmente à cultura latina, não se trata de algo partidário, como se fosse a natureza de um partido político. A ideologização da corrupção com o propósito de obter poder político, como procede muito bem a direita brasileira em defesa do neoliberalismo, e não de um modelo de sociedade que combate a corrupção, tem dentro da natureza da sua memória o mesmo mecanismo de valoração. Sendo assim, com a saída psicanaliticamente, já que o homem é a sua mente, construída como razão, e a mesma é produto social-cultural de um modelo de sociedade que produz nas relações sociais as diversidades dos comportamentos. Ninguém escolhe ser bandido ou qualquer outro modo de ser. As injunções diversas impõem os modos de comportamentos. Portanto, a perspectiva da reconstrução da razão
possível a quem entender os mecanismos dela mesma. Compreendendo, cria-se a priori uma razão segunda, na qual procura entender todas as razões primeiras. Os mecanismos de síntese impositivas nas determinações do ser, exatamente o que é. Só a razão segunda possibilitaria ao indivíduo não ser produto da própria razão, no seu sentido determinista. É nesse nível de entendimento que procura ajudar as pessoas construírem a razão segunda. Através de tal mecanismo, libertar o sujeito de todas as razões primeiras. Desse modo, constitui-se um método elaborado por mim das reconstruções das memórias. A razão segunda evita a manipulação das razões primeiras, que funciona por meio do mecanismo distinto, a ausência da autopercepção. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.